nos abençoa nesta noite. Que teus ensinamentos de amor envolvam-nos totalmente. Que a equipe espiritual da Casa Paulo de Tarso auxilie a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, renovando nossas energias. Que possamos seguir cada vez mais os teus passos, querido Mestre Jesus. Que possamos receber tudo o que precisamos para nosso corpo e espírito. Abençoe o palestrante desta noite, envolvendo-o em todo o teu amor. Muito obrigado e que assim seja. Queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, muito boa noite a todos. Nesse mês celebramos oficialmente o nascimento do nosso Mestre. Dizemos oficialmente, porque assim foi definido pela Igreja Católica que dia 25 de dezembro seria a data de nascimento de Jesus, embora saibamos que ele houvera nascido em abril. Mas isso para nós não muito importa, porque fazemos Jesus renascer em nossos corações todos os dias, relembrando os seus ensinamentos, tendo como propósito existencial imitar este que veio entre nós única e exclusivamente para nos ensinar o que é o amor. E para que nós, então, tenhamos a força moral de reproduzirmos esse exemplo. E hoje vamos falar da última ceia. Um foco direcionado, porque são muitos tópicos e o tempo é muito curto. O objetivo é reflexionarmos por esse período de 10 dias até a última ceia, em que Jesus se consagrou como Rei de Israel, Rei dos judeus, o vitorioso no mundo, mas que recusou este título, porque desejou vencer o mundo, que é o nosso propósito como reencarnados, não nos unirmos ao mundo como parte dele e como consequência das coisas que aqui acontecem, mas para vencermos o mundo vencendo o materialismo em nós mesmos, compreendendo que a nossa natureza é espiritual. E Jesus recusou esse título que os judeus lhe deram, e todas as honrarias que nós veremos depois na entrada triunfal em Jerusalém, para ser derrotado entre os homens e vitorioso perante Deus, que é também o nosso propósito. Então falaremos sobre a ressurreição de Lázaro, a entrada triunfal em Jerusalém e sobre a última ceia. Tudo isso encontra-se nos evangelhos, no Evangelho de João e no livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através do saudoso Chico Xavier. E é importante falar dessa ressurreição de Lázaro, porque em verdade ele não ressuscitou Lázaro. Isso seria descumprir a lei divina de que somente Deus define o momento da nossa morte, à exceção do suicídio, e somente Deus pode permitir que retornemos nós a um corpo por meio da reencarnação. E Lázaro, então, ele não morreu, ele ficou num estado cataléptico, incompreensível para o povo daquela época. Sinais vitais baixavam, não se percebia a respiração, a frequência cardíaca, e milhares de pessoas foram enterradas vivas na história da humanidade, porque o diagnóstico de óbito dava-se com a falta da percepção do batimento cardíaco e da respiração.
Era o caso de Lázaro. Mas tem alguns pontos interessantes que eu vou trazer aqui do porquê que essa ressurreição de Lázaro, esse despertar dele, que é colocado como ressurreição, é tão importante, um marco na história de Jesus entre nós. Nós temos ali um mapa e nós temos ali Jerusalém e Betânia. A distância fica difícil de ler, mas dá para ver duas setinhas. Jesus estava em Jerusalém. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, estavam em Betânia, onde eles moravam. E ele estava enfermo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 45. Olha como tem versículo aí. Essa história foi se desenrolando e ficou bem confusa para alguns entenderem. Os apóstolos mesmo não entenderam nada do que estava acontecendo lá. Nem do que ia acontecer, nem do que tinha acontecido, nem do que iria acontecer depois. Estavam perdidões ali. E o que acontece? As irmãs de Lázaro, que eram todos muito amigos de Jesus, inclusive Jesus se hospedava muitas vezes ali na casa deles, foram lá as irmãs falar com Jesus. Olha, o teu amigo Lázaro está enfermo, é caso de morte. E aí Jesus chega e fala assim para elas, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, que é Deus, que é o responsável, que é o benfeitor, que é a causa de tudo aquilo que nós consideramos milagre, de tudo aquilo que é bom no universo, e acrescenta, a fim de que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, seja por ela glorificado. Então veja, essa condição do Lázaro era fundamental para que Jesus viesse a se consagrar definitivamente entre os homens naquele período. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Ninguém nunca houvera ressuscitado. Inclusive, se alguém tivesse feito isso, os judeus teriam mandado matar. Porque era um crime fazer isso. Se colocar no lugar de Deus. Ninguém havia feito isso. E como estava perto da Páscoa, 10 dias, tinha muita gente circulando naquela região ali. Muita gente ali. E aí o que acontece? E Jesus ficou por ali mesmo. E elas voltaram para lá. E Jesus se demorou mais 2 dias para ir lá. Aí imagina assim, Jesus amava Lázaro, ama todos nós. Ele está mal, está morrendo ou já está morto, porque naquele tempo que elas foram lá falar com ele, talvez ele já tivesse morrido. E Jesus fica 2 dias ali para ir lá ver Lázaro. E aí eu volto para a imagem lá, que eu sou muito curioso, para saber qual era a distância de Jerusalém a Betânia. Eu fui procurar isso aí. E é a distância de 15 estádios. Fui ver o que é um estádio, essa distância naquela época, que era dos estádios de Roma. Um estádio era 185 metros. E ali eram 15 estádios. Conhece o Shopping Lindóia? Aqui a maioria conhece, eu peguei essa referência. É como ir caminhando daqui até lá e voltar. Botando no Google Maps, dá uns 30 minutos. O mais lentinho vai levar uns 45. 45 minutos e Jesus deixou 2 dias Lázaro lá. Por quê? Juntou de gente lá. Muita gente juntou lá. Porque era aquela comoção do Lázaro naquela situação. Sabiam que tinham chamado Jesus. Jesus já era conhecidíssimo. Época da Páscoa. Esperando Jesus. Aí Jesus chega lá, e aí o pessoal fala assim, poxa, se tivesse vindo antes, tinha salvado. E aí Jesus chora. Aí eles, olha só, Jesus está chorando, então porque ele gostava mesmo do Lázaro, está triste que o Lázaro morreu.
Mas no caminho, quando está indo com os apóstolos, ele fala para os apóstolos: bom, mas mestre, ele está morto ou não está morto? Se o senhor diz que vai despertar ele, então ele não está morto. Aí como é que Jesus vai explicar a catalepsia para aqueles apóstolos lá? E aí eles ficaram assim: está morto ou não está morto? Morreu ou não morreu? E aí chegou lá, Jesus, tá? Chega ali e a Marta diz para ele: ó Jesus, ele já está cheirando mal aí dentro. Porque era uma gruta que colocavam um corpo, embalsamavam, colocavam ali óleos, tem todo um ritual judaico, né? E aí rolava uma pedra na frente daquela gruta e já estava cheirando mal, porque a catalepsia vai fazendo com que os tecidos mais externos, primeiramente a pele, comecem a apodrecer por falta de circulação de sangue. Mas fede a cadáver, mas não é um cadáver ainda. E aí olha o que Jesus fala assim, né? Jesus diz assim, ó: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Ah, e aí fala assim, Jesus levanta os olhos para o céu, o pessoal está vendo aquilo ali, todo mundo. E aí ele fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha o que ele diz: aliás, eu sabia que me ouves. É claro, Deus ouve todo mundo, todos nós. Mas ele fala para as pessoas assim: ó, Pai, obrigado porque me ouvistes. Tá? Eu sei que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então ele faz uma situação para estar cheio de gente, todo mundo vê aquilo ali. Aí ele fala: ó Deus, o Senhor me ouça, obrigado por me ouvir. Ele sabe que óbvio que está ouvindo sempre, todos nós. E aí ele, para as pessoas verem: olha, esse aí realmente falou com Deus, o que vier agora aí, vamos ver. Porque ele está dizendo que é filho de Deus, filho do homem. Aí Jesus só fala assim, ó: Lázaro vem para fora. E Lázaro se levanta. Jesus podia ter feito isso lá em Jerusalém com o magnetismo dele. Não precisava ter lá em Betânia. Pelo magnetismo dele, ele despertava Lázaro. Mas era necessário isso. Por quê? Porque isso já estava no Antigo Testamento, como várias coisas que aconteciam e que os profetas haviam anunciado. E aí então aquele povo vê aquilo e diz: ó, esse é o Messias. Esse realmente é o Messias. E aí os fariseus ficam sabendo, e a partir desse ano eles planejam que na hora que der bobeira eles iam matar Jesus. Mas era uma situação difícil, porque estavam na Páscoa. E aí passa-se 5 dias ali, e ele vai e volta, lá vai para Jerusalém, e ele manda os discípulos na frente, diz: olha, vai ter uma jumenta lá na frente, e um jumentinho do lado. Já estava no Antigo Testamento, dizendo que o Messias faria isso. Vai lá e pede o jumentinho, que ela já sabe do que se trata. Eles pegam o jumentinho, vão adentrar em Jerusalém, e ali estão milhares e milhares de judeus com palmeiras que colocavam no chão para que Jesus passasse sobre as palmeiras, as folhas de palmeira. Isso aí se fazia com quem era rei, com quem era autoridade extrema. Mas Jesus não quis saber dessas honrarias, porque quem pisou nas folhas foi o jumentinho. Ele, no lombo do jumentinho, passou por cima das folhas sem aceitar aquelas honrarias. E o povo então lá gritando: Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Então olha a glória. Mas Jesus já sabia como nós somos. Até hoje. Porque muitas vezes brigamos com Deus.
acontece uma coisa para a gente acha injustiça, embora saibamos que só nos acontece aquilo que nos pertence. Vem para nós somente aquilo que construímos no passado, muito remoto, no passado próximo, ou há poucos dias, ou no agora. É a lei de causa e efeito, que vem para corrigirmos-nos, de nós mesmos. E nós achamos que Deus é injusto, porque isso não podia acontecer para mim. Principalmente agora que eu decidi, na última hora da transição planetária, que eu vou me converter. Justo agora. Então, quando Jesus teve várias situações, como no Monte das Oliveiras, ele já sabia, olhando as pessoas lá, quem queria seguir ele, quem não iria seguir, quem iria perseguir ele, quem iria denunciar, quem iria entregar Jesus, quem ia tirar pedra na cruz. Ele já sabia disso. Porque ele é o governador do planeta. E aí nós vamos para a situação da última ceia, para nós reflexionarmos então, porque Jesus, nós vemos nesse exemplo máximo de humildade e brandura, porque ele dizia assim, eu sou humilde e manso. Quando chamaram ele de bom, ele disse, por que me chama de bom, se bom é o Pai? Em verdade, Jesus não era bom. Se nós reflexionarmos bem, Jesus não era bom, ele era justo. Se eu faço o que é certo, eu estou sendo bom ou estou sendo correto? Então quem é que é bom? É quem inventou essa lei perfeita, maravilhosa, para a nossa felicidade, para a nossa união. É isso que entendemos que Jesus disse. Não é um teatro, uma hipocrisia, ele dizer, não, eu não sou bom. Porque quando a gente faz isso, é porque a gente está dando uma de bom. A gente quer dar uma de bom e a gente diz, não, eu não sou bom. Aí até se, eu não valho nada. Não, aí a gente quer ouvir um elogio e a gente fala. Ou então a gente se rebaixa também, a pessoa fala de um problema, não, mas o meu problema é muito maior. Mas a tua doença é essa, mas eu tomo tantos remédios a mais. Olha a maneira que a gente procura a atenção dos outros. E se elevar com coisas que nós deveríamos reflexionar. Então Jesus, ele veio para ser justo. E o justo sem julgar, porque Jesus nunca julgou ninguém, mas ele sempre disse que a consequência daquilo que havia passado e que lhe havia curado vinha de algo de errado. Ele dizia, não voltes a pecar. Mas não dizia assim, tu pecou, olha só o que tu fez, o que aconteceu, viu, aprendeu. Não, ele ia com amor e atendia a pessoa, porque a lei divina já permitia a cura. E ainda ressaltava, falando sobre lei de causa e efeito. E não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Olha quanto amor para conosco até hoje. E aí imaginemos que essa é a última ceia, é a terceira época de Páscoa que ele passa com os apóstolos. Imaginemos nós com aqueles que nós mais amamos, que convivem intimamente conosco. Se nós soubéssemos que esse seria o último jantar, e por isso trouxemos esta ceia para relembrarmos o Natal, porque também é uma ceia, não é a da Páscoa, mas é a ceia natalina, de celebração oficial do nascimento do nosso maior guia espiritual, que representa Deus entre nós. O que nós diríamos para essas pessoas que a gente ama, sabendo tudo o que vai acontecer do nosso destino, e que logo após aquele jantar, haverá a separação e posteriormente o nosso desencarne? O que a gente diria
para marcar, porque é o último encontro presencial. Fisicamente, no corpo físico. O que nós poderíamos dizer? O que nós gostaríamos de falar para quem amamos muito? Neste período desses 10 dias, muitos ensinamentos foram dados antes da última ceia. Nós tivemos a parábola da figueira que secou, a explicação sobre servir a Deus e a Mamon, a expulsão dos vendilhões do templo. Qual é o mandamento maior? Jesus explicou. Ele disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra. E ele na quarta-feira, porque a Páscoa é na sexta, na quarta-feira ele já anunciou que ele seria sacrificado. Ele disse: sabeis que aqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele foi explícito na espécie de causa-morte dele. Foi específico. Isso está nos 4 evangelhos. Porque tem coisas que não estão em todos os evangelhos. Está nos 4. Só que assim, Jesus fez a ressurreição de Lázaro, entrou triunfante em Jerusalém. Capaz que os homens vão pegar ele agora. Não tem como acontecer isso. Ele é o Filho de Deus, ele veio para governar. Agora a glória também é nossa, nós somos vitoriosos. Sabe aquelas pessoas que estão comemorando já, festejando, que aconteceu muito, vai acontecer agora na Copa, né? Você querendo levantar a taça, e quando vê lá, toma-lhe um golzinho no final. Alivia. Esse somos nós a reencarnação. Divaldo Franco já colocou. Ele, com todo o seu mérito, prestígio, tudo que já fez, ele cuida. Até o último segundo não falhar. E diz que quer ser lembrado não pelo que ele fez, mas por aquele que perseverou até o fim. Eles não acreditavam que Jesus ia ser crucificado. E a Páscoa a gente não vai fazer não vamos adentrar para dizer o que é a Páscoa para os judeus, porque o nosso tempo não permite. Mas o que importa é que eles se reuniam ali para uma celebração judaica, que na síntese era a saída do Egito. Então o que eles comiam, o que eles bebiam, representava as dores, as dificuldades daquele período, ainda relembrando 40 anos no deserto. E aí Jesus está na ceia e fala para eles assim: minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se, ou seja, entregando-se para o sacrifício com alegria, para a glória de uma vida maior. Ou seja, o espírita, que na essência é o verdadeiro cristão, é uma coisa só, ele sabe que ele não é vítima, e os outros acham que o espírito é masoquista. Então, quando vem a dor, ele abraça a dor, porque Deus que enviou, para a gente aprender algo, para a gente crescer, para que nós sejamos felizes. Quantas coisas a gente ainda não se lembra dessa reencarnação, tá? E a gente se envergonha. Como é que eu fazia isso? Como é que eu dizia esse tipo de coisa? Como é que eu andava na rua com a cara deslavada, tendo feito as coisas que eu fiz? Era o nosso período psicológico. Hoje nós somos espíritas, cristãos. E aí observamos para nós, encontrando, buscando esse Deus que há em nós, para que nós vençamos a nós mesmos com compaixão, com paciência, com respeito, com tolerância e com trabalho. Porque o progresso só vem do trabalho. Aqueles que querem usufruir daquilo que não construíram, terão de devolver provavelmente com juros. Porque quando a pessoa tem algo que ela não fez para merecer, ela ainda deturpa, deprava,
distorce, faz mau uso, abusa, né? E se compromete. Então, às vezes, nós queremos algo que é bom que a gente não tem. E se a gente não tiver, eu vou citar só falando uma coisa específica minha. Eu tenho fibromialgia. Se eu não cuido da minha saúde, se eu não me alimento correto, não faço atividade física, todas as coisas certinhas, eu já passei mês passado 2 semanas com enxaqueca que não passa com nenhum analgésico. Dorme com dor e vai trabalhar com dor, fica com várias dores, vários tipos e fica. Graças a Deus que eu dou. Porque daí eu cuido, aí eu me cuido. Então, é um presente de Deus, o que Deus nos coloca como limitações. Porque o que faz a criatura sem limites? Na libertinagem, às vezes falam de liberdade e o que querem é libertinagem e querem viver uma situação de progresso sem o trabalho. É o que muitos querem. Querem ir para o mundo de regeneração, mas para fazer lá o que estão fazendo aqui. Ou achando que quando chegar lá eu vou ser bom. Não, lá é para os que já estão na categoria dos espíritos bons. Então eu tenho que ser agora. E a gente tem a condição disso. Todos nós estamos fazendo isso. Por nosso esforço, com o auxílio dos nossos mentores, guias espirituais, dos benfeitores dessa casa, que cada vez que viemos aqui somos fortalecidos. Nós não temos ideia do benefício que nós recebemos aqui. Às vezes a pessoa fica assistindo online achando que a equipe vai chegar lá. Não vai. Não vai ter equipe caravana de milhares para ir na casa de cada um, porque se eu quero progredir, eu tenho que caminhar com as minhas perninhas. Na dificuldade maior, menor, do jeito que der, está quente, está frio, está chovendo, não, mas é para mim, eu vou lá com um encontro com Jesus que há em mim. E aí Jesus fala isso. Ele veio para ser, a vitória dele é daqueles que são derrotados entre os homens. Porque às vezes a gente acha que alguém, a gente coloca como inimigo, eu particularmente prefiro a palavra adversário, porque o que falta ali é falta de interesses comuns, ignorância, egoísmo, vaidade. Qualquer um que se opõe aos nossos pensamentos, nossos propósitos, já tratamos como inimigo, adversário, sendo que a meta é amar a todos, porque se não amar a todos, não ama a Deus. Deus não criou a todos, Deus não ama o criminoso. Jesus não disse que a lei manda amar, ele não disse assim, por favor, vamos amar, não disse, a lei manda amar, não quer amar é a tua escolha, mas a lei manda, a lei não pede, porque a lei ela cobra, então ela não está pedindo, ela está dizendo, é assim, mas hoje eu não consigo fazer, tudo bem, então te prepara para suportar as consequências e vencer essa dificuldade, porque aquilo que a gente acha que está muito ruim, por vezes se torna mais difícil, não é assim? Às vezes a gente pega e diz, desculpa, Chico fazia assim, a pessoa esbarrava nele, desculpa. O outro batia nele e dizia, desculpa. Aí já pede, evita. Já sabe que a humanidade predomina o mal, a gente se surpreende. Se no mundo de provas e expiações predomina o mal, por que eu me surpreendo? Por que sai dirigindo o carro e ainda fica irritado no trânsito? Se sabe que vão cortar, vão fechar, vão buzinar, vão passar o sinal vermelho, vão passar por cima. Se bobear, passam por cima da calçada, com o carro também. Tem gente atropelada na calçada. Por que eu não me surpreendo com isso? Por que eu não me preparo melhor para essas situações? E ainda me permito abalar com isso. E Jesus falou lá, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco antes do meu padecer. Repetiu de novo que iria desencarnar. E coloca que será entregue ao sacrifício por um dos seus discípulos. O pessoal fica confuso na hora da ceia, né? Peraí, mas quem é? Quem é que é o traidor aqui? Tiago fica assim, né? Opa, quem é que é o traidor? Aí ficam perguntando, né? E como é que está a providência divina que não faz nada com relação a isso? Tiago diz, olha só, cobrando de Deus. Olha, acorda aí, vamos pegar o teu filho.
Vê como é que nós somos, nós fazemos isso. Onde é que estava Deus que não viu isso aqui acontecer? O que nós vivemos hoje, na humanidade terrestre, na conjuntura, na nossa questão de karma coletivo, já foi planejado há milhares, muitos milhares de anos. Para Deus, para Jesus, para os espíritos angelicais, nada é surpreendente. E a gente arrepia o cabelo, porque a gente esquece que Deus está no comando. E aí Pedro pergunta assim para Jesus, quem é que é aí, ó, me conta aqui no pé do ouvido, aqui ele está do lado, né, me conta aqui. Aí Jesus, olha, aquele que ofereceu o pão. Aí ele chega, vai lá e dá para Judas, e diz para Judas, vai lá e faz-o depressa. O que tens a fazer? E ele deixou de amar Judas por causa disso, que o entregou. Tão logo Jesus se liberta do corpo físico, a primeira coisa que ele faz é para ir para as zonas abismais. Ele vai para as zonas abismais lá. Cerca de 30 quilômetros para dentro da terra. Ele vai lá para auxiliar Judas. Por isso que quando ele chegou e Maria de Magdala viu ele, aí a Madalena, que é a mesma coisa, ele disse, não toca em mim, porque eu ainda não voltei ao Pai. Se ela tocasse nele, no perispírito, fulminava ela, das energias que ele ainda carregava daquela região. Primeira coisa, ele foi ajudar aquele. Que é um ensinamento que ele já dá. Quando agem mal com a gente, aquela pessoa está doente espiritualmente, precisa da nossa piedade, da nossa solidariedade. E quantas vezes o inimigo, o adversário, não chora nos nossos ombros, porque ele também quer a reconciliação. E o ódio, por muitas vezes, é o avesso do amor. Não é assim que Francisco de Assis dizia, onde houver ódio, que eu leve o amor, porque o que está faltando ali é amor. E a gente expressa na vulnerabilidade, que a gente se expõe àquele que nos quer mal, e ele chora no nosso ombro, nós conquistamos um amigo, que é o que Jesus ensina a partir disso, na última ceia. E ele pega o pão, né, reparte e também oferece o vinho. E o pão representa o quê? A boa nova, o evangelho, os ensinamentos de Jesus que devem ser repartidos. E o vinho representa o quê? O sangue. O sangue que representa o quê? O sacrifício. Qual é o sacrifício? Nosso. É a renovação para a prática do bem. Quantas vezes somos convidados ao sacrifício para nos reconciliarmos à prática do bem, porque a gente achou que nós já vencemos. Aí daqui a pouquinho a gente pega assim, fica com aquela vergonha, né, de si mesmo, ninguém entende, assim, meu Deus, como é que eu estou pensando isso de novo? Como é que eu fiz isso? Eu achei que eu já tinha vencido isso. Eu achei que eu já tinha superado. E aí o bom cristão faz o quê? Eu vou reparar isso agora. O outro diz que não precisa, mas eu vou dizer, não, eu faço questão, para eu me sentir bem comigo. O que eu posso fazer para colaborar? Se for possível, faça até em silêncio. Para reparar, isso exige sacrifício às vezes. Porque nós somos muito apegados a nós mesmos. Então a gente abrir mão de si mesmo, parece que a gente vai ficar pobre de algum recurso, que vai nos faltar algo, se a gente oferecer para o outro aquilo que nos sobra como supérfluo. E Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, né, se roubarem as roupas, vai lá, entrega a capa também, entrega tudo. Mas não briga, não cria inimigos, faz com bondade, não faz pensando em fugir do umbral. Até porque nem vale muito a pena pensar em fugir do umbral, porque não vai ter mais umbral aqui. Na configuração. É exílio. O espírita tinha muito medo de umbral, né? Agora o umbral já está começando em extinção, começando pelo umbral grosso. A gente tem que pensar em fazer para se sentir bem do coração, dormir assim, que alívio, que coisa boa. E eu fui lá fazer o bem para reparar o mal e o outro não entendeu.
me esculachou, me agrediu, mas eu fiz a minha parte e mantenho a porta aberta para ele. Então esse é o vinho que representa o sangue do sacrifício, que é o Espírito renovador. E aí eles começam a debater entre eles ali. Olha só, Jesus já disse que vai ser crucificado. Já falou várias vezes. Eles estão discutindo entre eles lá para saber quem é o queridão da turma. Quem é o mais amado aqui, quem é o melhor. Um que tinha ali extremamente diferenciado, que um dia podemos fazer uma palestra, era João. João era diferenciado. A mãe de João viu ele quando ele era criança e que ele era superior a Tiago, ele era irmão de Tiago. Muito superior. Tanto que tentaram matar João e não conseguiram. É motivo para uma palestra muito boa, porque João depois, na evolução, depois reencarnou com Francisco de Assis. Esse era diferenciado. Esse não falou nada disso, não estava procurando destaque. Agora os outros começaram a falar, quem é que é o maior, quem é que é o bonzão aí? Jesus faz o quê? Se despe, tira a roupa, pega uma toalha, cinge na altura dos rins, ou seja, na cintura. Então ele está ali se vestindo como um escravo. Pega uma bacia de água e vai ali lavar os pés dos discípulos, que seria a representação simbólica maior da humildade, da simplicidade. Pedro já não queria. Pedro chegou assim, não, que negócio é esse? Jesus não vai lavar meu pé, não. Não vou aceitar. Pedro era muito interessante, porque ele era assim, impossível, ele falava as coisas, né? Era o idoso, ele era o velhão da turma. Ele tinha, nessa época aí, cerca de 43 anos. Né? Para ter uma ideia. Era o mais idoso da turma. João tinha ali cerca de 19 anos. Aí Jesus disse, se tu quer estar comigo, tem que aceitar. Ah, não, então lava a cabeça, dá uma geral. Você vê como era a simplicidade do Pedro. A simplicidade dele, que é algo bonito também. Porque ele queria acertar, ele era bem impetuoso. Mas ainda não entenderam a mensagem de Jesus. E ele diz lá, vós me chamais de mestre e senhor. Vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Olha que lindo. Porque nós não sujamos os nossos pés no caminho da vida. Porque os pés representam o caminhar. E o caminho se faz enquanto se caminha. Escolhemos caminhos errados. A própria palavra pecado, em parte, vem de pé, que seria tropeço. E nós tropeçamos nas pedras que nós lançamos no passado. Hoje já não são montanhas intransponíveis. E no equívoco do outro, Jesus diz, vai lá e lava os pés. Porque lavavam os pés como sinal também se oferecia para quem chegava nas casas, porque as pessoas vinham com os pés calejados, né? A gente olha aquelas imagens daquela região da Palestina, é só pedra lascada e seca. Imagina de sandália ali. Então a primeira coisa que a pessoa queria era um alívio. Então, Jesus mostra, alivia o teu irmão no caminho da vida, porque o reino de Deus e da verdade, neste reino, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Como é que podemos compreender o próximo numa postura de superioridade? Como é que virá a piedade sem aquela sensibilidade de perceber a dor do outro, já julgando? Por vezes espíritas conhecem um pouco da lei de causa e efeito e já diz, esse sofre, mas é porque deve ter feito isso, isso, isso. Olha só, que tristeza. Perdeu o proveito de ser útil, porque se aquele está na nossa frente, é porque é para nós servirmos. E Jesus usou as criancinhas como símbolo de pobres de espírito, que é humildade, e de pureza de coração, e disse, bem-aventurados
Os puros de coração, porque verão a Deus. E muitos, por vezes, querem a vidência para verem os Espíritos, quem sabe na pretensão de verem a Deus. Mas existe evidência maior do que aquele que vê por crer. Este que vê por crer é inabalável. O mundo desmorona e ele enxerga o alvorecer da nova era que nós estamos prestes a nos encontrarmos. E então é necessário para nós a humildação. Humildarmos-nos. E muitos vão dizer assim, mas que verbo é esse? Eu tenho que me humildar? Nós conhecemos muito a humilhação, porque nós somos muito vaidosos, muito egoístas, orgulhosos. E a humilhação é o quê? É quando o outro nos rebaixa. A humildação é quando eu espontaneamente me rebaixo. Eu me torno melhor para que aquele que sofre cresça, tenha um alento, uma esperança, tenha um bálsamo. O consolo do amor do próximo. E aí Jesus, então, encerrando o nosso encontro, ele vai dar o seu mandamento. E ele vai dizer, agora eu vou dar o meu mandamento. Porque eu estou encerrando essa jornada aqui presencial com vocês, tá? Agora vai ser só a distância. Eu vou deixar aqui o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, ter entregado sua vida por amor a todos. Tomás de Aquino dizia que amar é um ato de vontade. É um ato, uma atitude, e tem que ter vontade. Porque às vezes a gente vai querer desistir. É vontade. E não existiu vontade maior do que Jesus. Também dizia Tomás de Aquino que amar é querer que o outro seja eterno. Jesus viu Saulo Paulo de Tarso condenando cristãos à morte, mas havia nele o futuro Paulo de Tarso, que seria apóstolo dos gentios. Então ele deu o tempo para que ele tivesse a sua renovação. E querer que o outro seja eterno é não forçar que ele mude para que eu me sinta bem. Então aproveitemos esses momentos maravilhosos em que o nosso planeta é irradiado de energias de paz, de dulcificação por conta da celebração. Espíritos angelicais fazem isso, para nos reconciliarmos todos nós com esse Jesus que há em nós. Muito obrigado pela paciência de todos.